Aleluia. Quantos querem sofrer aqui? Diga amém. Ninguém quer, né, irmãos? Eu sabia que a resposta ia ser meio tímida, porque ninguém quer o sofrimento, ninguém quer a dificuldade, ninguém quer passar pelo deserto, como o pastor Mazarim pregou quarta-feira aqui. Mas o pastor Mazarim, né, a gente está viajando, mas está sabendo, né? A Aline comentou que o deserto ele faz bem. O deserto ele tem vitaminas que te amadurecem. O deserto te leva para mais perto do Senhor, te leva para uma dependência do Senhor. Aleluia. E nós precisamos entrar neste lugar, irmãos, porque nós queremos estar mais perto do Senhor. E essa palavra que o Senhor colocou no meu coração nessa noite vai ser uma palavra rápida, mas são palavras severas de Jesus. Lucas 14, 25 a 35, Jesus ali, ele traz uma palavra de exortação, ele traz uma palavra severa para aquele que quer o segui-lo, para aquele que quer andar de perto com Jesus. Ele não se contenta com a multidão, ele não se contenta com o povo, mas ele quer um relacionamento, ele quer um nível de intimidade maior entre nós e o Senhor Jesus. Amém? Agora, isso é necessário, uma palavra chamada renúncia. Renunciar. Essa palavra, renúncia, ela está também, é uma palavra no grego que diz apotacetai, que ela tem o significado de dizer adeus para alguma pessoa, de dizer um adeus, em deixar alguém por um propósito, em deixar uma família, em deixar uma pessoa para um novo propósito. Essa palavra também, ela vem no significado renuncie. Então, um adeus para pessoas, um adeus para talvez pessoas que não traz uma edificação, um adeus talvez ao mundo, que te leva mais perto do mundo, e uma renúncia, quando ela é aplicada às coisas. Então Jesus é muito claro aqui nessa palavra de Lucas, que ele quer trazer um direcionamento, que ele quer trazer uma renúncia. Ele quer nos ensinar a renunciar, a dar adeus para as coisas que nos afastam de um nível de intimidade maior, de um nível de estar mais perto do nosso Jesus. Irmãos, e quais são, muitas vezes eu pergunto para nós nessa noite, quais são as pessoas do nosso dia a dia que nós precisamos dar adeus? Quais são as coisas que nós precisamos renunciar, para que nós, muitas vezes, possamos estar mais perto de Jesus, possamos de fato ser um discípulo de Jesus. Jesus não disse venda ou doe as suas coisas, não, mas ele disse renuncie às suas coisas, renuncie àquilo que me afasta de você. Então, irmãos, nós precisamos entender que acompanhar Jesus não nos faz verdadeiramente ser os seus discípulos, não nos faz. Porque acompanhar é você olhar, é você ali de longe estar acompanhando como está a vida de Jesus, é de longe você ver as maravilhas de Jesus, mas não quer dizer que você está junto dele, não quer dizer que você é um discípulo de fato de Jesus. E o Senhor nos leva essa noite a levar que o ponto principal é: Jesus nos chama para oferecer tudo a Ele, de modo que nos livremos das coisas que têm poder ainda sobre nós. E aí eu pergunto, o que ainda tem poder sobre nós? Às vezes a gente pensa entre coisas, e agora eu falei sobre pessoas, mas não. Muitas vezes o sentimento dentro de nós nos prende, nos escraviza, para que realmente não sejamos um discípulo de Jesus, para que realmente não sejamos não somente uma multidão, um seguidor, mas aquele de fato amigo íntimo do seu paizinho, aquele que anda agarradinho, aquele que vai no seu quarto e você ouve a sua voz doce, aquele que de fato você está dirigindo e você sente a presença, aquele que você, aonde você estiver, ele está te acompanhando, ele está com você. Agora, irmãos, isso
isso precisa de um sacrifício de cada um de nós. E esse sacrifício se chama entrega. Entregar a Ele. Eu quero dizer para você que entregar a Ele pode se equipar a um tesouro, a algo muito valioso ou preciso. Nós precisamos entender, irmãos, que quando nós chegamos nesse lugar de entendimento, os tesouros espirituais vão se abrir, os tesouros vão começar a se revelar a nós, porque não é mais nós, mas é aquilo que opera em nós. Aleluia. E eu quero dizer para você, se você se sente fraco, o pior de todos, se você se sente o mais feio de todos, glória a Deus, porque esse é o lugar que nós precisamos estar, porque aí não é você que vai fazer, mas é aquilo que está dentro de você que vai fazer por você. Aleluia. É essa glória que precisa ser a direção, o controle, o governo da sua vida. E em Coríntios Paulo falava: temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para demonstrar que esse poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós mesmos. Somente os vasos de barro, somente os vasos de barro que estão nas mãos do oleiro, esses sim, esses têm condições de experimentar esses tesouros escondidos. Mas é preciso deixarmos os tesouros terrenos, os tesouros da vaidade, os tesouros do orgulho, os tesouros da individualidade, os tesouros da autossuficiência. São tantos os tesouros, tantos os tesouros que nos impedem de ser verdadeiramente o discípulo de Jesus. São tantas as coisas deste mundo que nos aprisionam, são tantas as coisas da nossa alma que nos prendem, para de fato sermos discípulos de Jesus, amigos do nosso Mestre. Aleluia! Nós precisamos, irmãos, de uma vez por todas sair deste lugar de interesse próprio e entrar num novo lugar, não de um interesse nosso, mas um interesse do reino de Deus. Aleluia! Nós precisamos, com os olhos naturais, passar a termos olhos espirituais e não mais enxergar como a carne e o homem enxerga, mas como Deus e o Senhor enxerga. Nós precisamos ter os nossos ouvidos abertos para ouvir aquilo que Deus tem para dizer e revelar. E eu quero dizer, não é no domingo à noite uma revelação, não. É em todos os dias, em todos os momentos que você quiser, em todos os instantes que você deixar se revelar a você. Aleluia, porque há uma demanda, precisa haver uma demanda de dentro de nós para buscar ao Senhor, para querer ao Senhor. Irmãos, essa dimensão é de ver como Jesus nos leva a ver o evangelho do reino. Muitas vezes o evangelho da graça, nós somos limitados aos nossos olhos humanos a ver aquilo que Deus já está fazendo por nós. Mas o evangelho do reino, você não tem somente como contemplar com os olhos terrenos. Você precisa dos olhos de Deus, os olhos sobrenaturais, os olhos da presença, para você contemplar e viver de fato o evangelho do reino. Jesus aqui nos ensina, irmãos, que não seria fácil, e não é mesmo. Quando eu estava preparando essa palavra, irmãos, já vim desde a minha viagem, no ônibus, no avião, o Senhor me tocando, me falando, me espremendo. Irmãos, em vários momentos eu parava de fazer e começava a chorar, porque não é fácil, irmãos, não é fácil você entrar neste lugar de evangelho de reino. Não é fácil, irmãos, você anular-se a si mesmo. Não é fácil você renunciar às coisas que você mais ama, por aquilo que Deus tem para você. Então nesta noite, irmãos, eu creio que nós precisamos de uma virada na nossa vida. Nós precisamos entrar em um novo nível, uma nova dimensão, pelas coisas do reino de Deus. Aleluia. Mas é um preço. Há um preço a ser pago, queridos. Há um preço a ser entendido, que quando você começa a ser entendido é um mero prazer. É um prazer estar na casa do Senhor.
É um prazer sofrer pela vida do meu irmão, aleluia. É um prazer estar na casa ouvindo a voz dele. É um prazer levar um puxão de orelha, porque eu estou entendendo que o sofrimento me faz chegar mais perto dele. Aleluia, sacrifício, irmãos, é através dele. Sacrifício é através do sustento dele. E o sacrifício te leva, tudo que você quiser sacrificar na sua vida. Eu vejo alguns irmãos aqui, eu vou dar um exemplo do Eric e da Cacá, que recentemente casaram, né? Foi um sacrifício, não foi? Mas não foi no final um prazer? Então te leva a sofrer, irmãos. Eu lembro lá na empresa, Cacá, ela estava, dá licença, fecha os seus ouvidos um pouquinho. Mas eu levo lá na empresa, irmãos. Eu chegava na empresa e o Senhor me dá um discernimento, irmãos, de olhar para as pessoas e ver a cara delas e tá triste. Tem uma coisa errada. E olhei para a cara dela um dia, não foi um dia, foi vários dias. E eu vi ela tristinha. Ai, Jair, não sei se vai acontecer. Ai, Jair, não sei se vai dar certo. Vai sim, vai. E hoje eu digo para ela, o sofrimento vale a pena. O casamento dela ficou bombando no Facebook, lá mais de não sei quantas mil curtidas, não sei, nem sei falar como é que é o negócio, mas ficou famoso porque vale a pena você sacrificar por algo. Aleluia. Quando você quer uma casa própria, você vai sacrificar, você vai juntar as suas economias, não vai? Você vai passar às vezes por privação, você vai muitas vezes deixar de fazer algo. Para quê? Para você economizar, para que você adquira o seu bem. Você tem que sacrificar. Irmãos, o problema é que a igreja brasileira, ela está acostumada com a graça. Nós pregamos, nós cremos na graça, nós vivemos a graça, nós queremos a graça. Mas a graça, nós precisamos mudar da graça para o reino, irmãos. A graça te leva a receber de Deus. A graça te leva a andar num novo nível em Deus. Mas o reino não, irmãos. A igreja do reino é aquela que se dá por Jesus. A igreja do reino não é aquela igreja que está acostumada com a campanha da prosperidade, com a campanha de enriquecer, com a campanha sentimental de arrumar um namorado, uma campanha, não é essa igreja que eu estou falando da igreja do reino, a igreja que se dói para o seu irmão, que tira a camisa do seu corpo e passa para o outro, a igreja que se preocupa com aquilo que o irmão vai comer amanhã. Essa é a igreja que nós precisamos viver, queridos. Aleluia! Então a coisa não é tão simples assim, queridos, porque quando nós deixamos de ter para nós e ter que dar para o outro, então a coisa começa a ficar mais pesada, mais difícil. Nós precisamos acabar com os conceitos religiosos. Nós precisamos acabar com a nossa vaidade, com o nosso orgulho. Nós precisamos se dar. Nós precisamos, irmãos, se precisar tirar de nós e dar para o outro, irmãos. Nós precisamos, queridos. Nós precisamos experimentar esse lugar, querido. Às vezes você está sempre pensando em você primeiro, para depois pensar na sua esposa, marido. Às vezes você, querido, que tem seu vizinho, que tem alguém que está passando necessidade, você primeiro pensa em você, para depois pensar nele. Nós precisamos inverter isso, nós precisamos pensar no próximo, irmãos. Nós precisamos viver o evangelho de reino, queridos. Mas para isso precisa ser pago um preço, e um preço alto. Irmãos, a expressão de ser um discípulo nos ensina em deixar tudo e seguir. Se você observar o começo do texto, ali fala que a multidão o seguia. A multidão, o povo, a multidão, eles são rasos, eles são vagos a respeito do reino. Eles estão atrás de milagres, eles estão atrás de prodígios, eles estão atrás do dinheiro, eles estão atrás pelos seus interesses próprios. Mas aquele que verdadeiramente quer ser discípulo de Jesus, ele já não está mais interessado pela sua condição, pela sua vida, mas ele está interessado pelo próximo, ele está interessado pelo outro, ele está interessado pela sua família. Ele dá o melhor bife para o seu filho, ele dá o melhor sorvete para sua esposa, ele deixa os outros primeiro comer. Sabe aquele egoísmo, irmãos, lá na nossa mesa, que o bifão bonito que tem aquele filezinho mignon, você é o primeiro a enfiar o garfo. Não, é bem simples isso, né? Mas acontece. Eu já vi acontecer.
Nós precisamos, queridos, pensar no nosso próximo. Nós não podemos entrar nesse nível de multidão, de povo. Nós precisamos entrar num nível diferente, um nível dedicado ao Senhor, irmãos. Aleluia. E aqui a palavra, ela nos chama a atenção, porque a dedicação para a nossa família, é claro, é firme. Amém? Nós entendemos que a nossa primeira igreja, irmãos, é a nossa casa, amém, irmãos? Primeira igreja, porque se a minha casa não estiver bem, não adianta nada os outros lugares que eu convivo estar bem. A minha casa precisa estar bem, precisa estar alinhado, o marido precisa estar alinhado como um sacerdote, como um governante, a esposa como aquela mulher que edifica, aquela mulher que ora, que intercede, os filhos obedientes aos pais. Alinhamento, minha casa precisa estar alinhada. O problema é que nós queremos um alinhamento nas outras coisas, e aí deixamos as coisas de casa de qualquer forma, porque é melhor o aparecer, porque lá em casa não aparece tanto. E aí entra a palavra de Naamã. Não vou pregar sobre Naamã, mas Naamã lá fora era o melhor de todos, mas dentro ele tirava a sua farda e aparecia as suas feridas. E aí me parece um pouquinho sobre a nossa casa, porque lá fora está tudo bem, mas lá dentro de casa não está tão bem assim. Mas lá dentro de casa não tem problema, porque é só na intimidade, é só minha esposa que me conhece. Mas eu quero te dizer nessa noite, se você não tiver uma família com o sustento da rocha que é Jesus, não adianta você tentar mais nada fora. E aqui, irmão, Jesus pega na veia, porque ele levanta a intenção de seguir a ele, até mesmo de deixar a sua esposa, de deixar os seus filhos. Ontem eu estava com a Aline, com um casal, e a gente conversava, e eu falei, irmãos, nós precisamos deixar a esposa. A Aline falou, não, mas a esposa, acho que não está escrito. Eu falei, tá sim. Não é isso, amor? Então isso pega, irmãos, porque é difícil vou deixar o teu pai, deixar a tua mãe, deixar a tua mulher, se for pela causa do Senhor, querido, se for para ser o discípulo dele. Então o Senhor nos leva aqui, irmãos. Ele não quer levar, a intenção do Senhor não é contender entre pais contra filho, filho contra pai, não é isso. Mas se necessário, a escolha entre ele e a nossa família, nós precisamos escolher por ele. Nós precisamos escolher por ele. Está difícil de ouvir isso? Escutou, amorzinho? É ele que eu quero, porque se eu entender que é ele que está do meu lado, as outras coisas vão acontecer na minha vida. Então, irmãos, isso trouxe uma confusão naqueles seguidores, irmãos. Mas o que é isso? Essa palavra de Jesus pode nos confundir. Essa palavra de Jesus me deixa baratinado. Essa palavra de Jesus me deixa até sem palavras, porque eu vou deixar minha família para ser seu discípulo. Irmão, seguir a Ele nos leva muitas vezes em contradições daquilo que já ouvimos, ou daquilo que muitas vezes o nosso coração já viveu. Por isso que eu falei, vamos começar de novo esse negócio. Hoje eu orava na intercessão, irmãos, eu falava, Senhor Jesus, nós não sabemos fazer nada, vamos começar de novo. Começa de novo, começa. E eu quero dizer para você, se tiver que começar, para tudo. Pior, se tiver que desconstruir o que construiu, desconstrói tudo. Por quê? Porque Ele quer o novo para a sua vida, através dEle, não através de você, através dEle. Então quando você lê essa mensagem, você pode perguntar, qual é o motivo do sacrificar tudo? Ele não quer, Ele não pede para sacrificar algo específico. Ele não quer a melhor coisa, Ele não quer as boas de você, mas Ele quer tudo. Ele quer o teu interior, Ele quer pegar aquilo que está te doendo, aquilo que está te matando, e Ele quer transformar essa ferida, essa situação aí que está mal resolvida, num testemunho para outros que virão, irmãos. Aleluia, Ele quer te pegar, querido. Ele quer nos curar, amado. O nosso chamado, queridos, ele deve ser
O nosso chamado de ser os seus discípulos envolve em dar tudo, amém? Por que tudo? Porque Jesus olha para o seu povo, olha para os seus filhos, e Ele nos enxerga como filhos que adoram. Filhos que adoram. Adoram a quê? A alguma coisa. Adoram, eles podem adorar coisas. Jesus nos enxerga como um adorador. Ele olha para nós como humano que adora algum ser, adora alguma coisa. Então, tudo aquilo que talvez esteja no teu coração, que tem tomado o lugar de Deus, você provavelmente é um adorador desse lugar, é um adorador dessa coisa, desse ser. E nessa noite nós queremos perguntar: o que nós temos adorado? Será que nós temos adorado? Será que nós temos adorado a nossa posição social, o nosso cargo na igreja, porque eu sou o pastor, porque eu sou o líder de louvor? Será que nós temos adorado a posição que o Senhor tem nos colocado? Aleluia, nós não podemos estar e ser uma multidão que está atrás de milagres. Nós precisamos enxergar as pessoas, irmãos. Nós precisamos enxergar não mais simplesmente o evangelho da graça, mas o evangelho do reino. E Jesus aqui entende que cada um pode adorar ao tesouro que ele carrega. Cada um de nós é moldado pela busca do seu tesouro que governa os seus corações. E sabe de uma coisa? Jesus olha para nós e Ele vê que muitas vezes as decisões, as ações, as palavras, os pensamentos, é daquilo que tomou o teu coração. Por isso que muitas vezes você se frustra, você fica irritado, você vai para a carne, porque ainda não é o Senhor, aquele que tem o total controle da tua vida, que tem o governo da tua vida. Ele não é, irmão. Abra os seus olhos, saia de uma vez uma fantasia religiosa, saia de uma vez uma fantasia que você é um crente. Não, você precisa ser mais do que um crente, você precisa ser um homem, uma mulher do reino, que tem o controle de Deus na tua vida. Saia deste lugar de uma vez. Aleluia, aleluia. Ele quer revelar as decisões do teu coração, Ele quer revelar as ações, as palavras que saem da sua boca. Não deixe mais as coisas ou os outros seres entesourar o seu coração. Sabe, irmãos, ao pedir assim, esse texto, quando Jesus pede para que deixem tudo, para que o siga, Jesus não pede para que você deixe uma coisa ou outra, Jesus pede para que você esvazie de tudo. Deixe tudo, é o se esvaziar de tudo. O problema é que nós vamos para a presença do Senhor cheio de coisas. Esvazia, querido. Ah, mas eu estou orando, não estou conseguindo, não estou. Lógico que não está, você está cheio de amargura, cheio de decepções, cheio de tristeza, você está cheio da desesperança, você não acredita mais. Então você precisa largar isso, irmãos. Nós precisamos largar isso, nós precisamos totalmente estar prostrados, totalmente rendidos a Ele, e se esvaziar desses tesouros ocultos, tesouros que nos prendem. Sabe o que Jesus está nos dizendo essa noite? Se vocês desejarem ser meus discípulos, então eu devo ser o tesouro que devo dar a forma, o sentido a tudo que vocês decidirem, a tudo que vocês fizerem, a tudo que vocês disserem. Sou eu que vou te dar a forma para você a partir de agora decidir, fazer, disser, tudo você vai fazer através de mim. Mas por favor, meu filho, deixa eu estar no teu coração, deixa eu ser o centro da sua vida. Irmãos, nós entendemos que esse é o primeiro convite, o convite de entendermos, começa a ser um convite para o reino. Quando nós somos unicamente a igreja da graça, não é do R.R. Soares, irmãos, mas a igreja que só pensa na graça, a nossa maturidade, ela se limita em apenas receber, em ganhar, em ser elogiado, em ser reconhecido.
Obrigado, querido. Mas quando nós entendemos, e quando nós queremos, e quando nós percebemos sobre o Evangelho do Reino, nós já não ligamos mais para essas coisas, irmãos. Nós não ligamos mais se nós estamos assim, o assado, ou se falamos assim, o assado. Nós só ligamos se há a presença de Deus em nós, se há o controle, o governo do Espírito em nós. E Jesus sabe que todos nós, muitas vezes, nós tendemos a escolher para a nossa vida, o tamanho da nossa vida. Como assim? Nós tendemos a escolher o tamanho da nossa vida para a nossa vida. O que eu quero dizer? Que a nossa vida, ela é cheia de limites. A nossa vida, ela não consegue ultrapassar. Ela vai até um lugar e não consegue passar, não consegue ultrapassar. Então nós nos moldamos através da nossa vida, da própria nossa vida, dos nossos sonhos. Nós não damos vazão para um novo de Deus, para um novo conceito de Deus. Está entendendo, querido? Nós tendemos a escolher o tamanho, a nossa vida ao tamanho da nossa vida. Eu coloquei isso aqui, isso me pegou, porque eu quero agir do jeito do Jair. Eu sonho, os sonhos são do Jair, os sonhos são, entende, irmãos? Mas não é do tamanho da minha vida, é o tamanho dele. Se não sou mais eu, mas Cristo vive em mim, então é Ele que vai fazer por mim, não eu. Entende, querido? Isso é absorver a graça. Jesus sabe que nós temos uma tendência de trocar o espiritual pelo físico, irmãos. Trocar muitas vezes a criatura pelo Criador, irmãos. Nós colocamos muitas vezes a criatura no lugar onde só o Criador deveria estar. O Senhor quer nos chamar a atenção nessa noite, para que nós possamos ir à fonte. Não aquele lugar que o Criador fez, ou aquele lugar que o Criador preparou, não, mas é a fonte, o Criador de todas as coisas. Então a nossa fé verdadeira, ela não está num conhecimento teológico, numa atividade do ministério, não está se vem muita gente ou se vem pouca gente, não está nisso, irmãos. Não está se a tua palestra foi boa ou foi ruim, não está. A sua fé, ela precisa estar enraizada em Jesus, irmãos. E essa noite é uma noite de nós revermos aonde está o nosso coração, quais são os tesouros reais do nosso coração. E também uma noite de, se não estamos vivendo o Evangelho do Reino, é entrar nesse lugar, irmãos, é entrar nesse lugar significativo, porque a graça nos ensinou sobre a provisão, mas o Reino quer nos ensinar para prover para alguém, queridos. Aleluia. Porque o que nós queremos é a provisão, nós não queremos prover. Então a graça vai te trazer provisão, mas o Senhor quer nos despertar nessa noite, para começar a entender esse reino diferente. Irmãos, nós vamos subir com Jesus, nós queremos ser a igreja de Filadélfia. Eu vi um vídeo ontem que escutei 2 vezes com a Aline, meu Deus, eu estou impactado. Nós queremos ser a igreja de Filadélfia. Vai lá em Apocalipse, estuda sobre as 7 igrejas e veja o que é a Filadélfia. Eu quero ir com Jesus no primeiro arrebatamento, eu quero estar com Ele, mas eu preciso entender o seu reino. Como é que eu vou entrar num lugar sem entender? Então seja a provisão para alguém, não queira mais a provisão para você. Aleluia. Sabe, irmãos, o maior trabalho não é saber que Deus tem seus tesouros escondidos, porque você sabe que tem. O maior trabalho é você descobrir a revelação todos os dias. Se tiver uma demanda de dentro de você, de saber do Senhor, de querer ouvir o Senhor, do passo seguinte ser do Senhor, então o Senhor virá sobre você e vai trazer revelação. Aleluia. O maior trabalho não é descobrir o reino, mas viver o reino. Porque nós sabemos o caminho dele, mas nós não vivemos o reino. Nós não vivemos ele, de fato. Há um lugar que nós devemos estar, para que nós possamos viver esse lugar. É o lugar do coração quebrantado. Aleluia. É o lugar de estar rendido, não somente ao Senhor, mas aos irmãos. É o lugar do arrependimento, em saber que a palavra do Senhor pode me curar dia após dia. Esse é o lugar para estar.
Esse é o lugar da presença de Deus. Queridos, nós não podemos nos contentar com o átrio. Nós precisamos nos contentar somente com o Santo do Santo. Tem gente se contentando somente com a primeira fase, aquela fase da conversão. Tem gente se contentando com a água na canela. Não, o Senhor quer dar um rio profundo, para que nós possamos mergulhar, voltar, mergulhar, a chegar ao ponto de não conseguir mais e deixar o Senhor nos governar, nos dirigir. Nós não podemos nos contentar com limites, irmãos. Nós não podemos nos contentar com o pouco, porque o nosso Senhor não é um Deus de pouco, mas é um Deus de muito. Ele é um Deus de dar muito para você como filho. Ele é um Deus que deseja o relacionamento profundo. Às vezes nós não queremos um relacionamento profundo entre irmãos. Porque aquele irmão, ele pensa assim, ele fala assim, então não vou nem me relacionar muito, porque se eu me relacionar eu vou me chocar, eu vou me doer. E eu estou falando aqui da vida da igreja, eu estou falando aqui da vida entre nós. Nós precisamos sim sentar na mesa, olhar nos olhos, dizer eu te amo como você é, me perdoa, eu sou falho, eu erro, não importando o título, não importando nada. Semana passada, nós tivemos uma situação de um irmão. Cadê o Roger? Está lá fora. Tudo bem se ele não gostar, depois eu peço perdão de novo. Mas ele ficou tristinho, porque eu fiz uma mudança no culto. E eu mudei porque eu senti um direcionamento da parte do Senhor. E ele ficou tristinho. E alguém veio me falar, ele ficou tristinho. E eu aqui falei, então vamos lá. Vamos falar com ele. Mas eu sou o pastor da igreja, então eu não preciso, ele que tem que entender, está na carne, por que não entende? Não! Eu vou lá, Maurício, porque quem sou eu, Maurício, perto de você? Ninguém, cara. Então eu vou lá sim, olhar nos olhos dele e falar, querido, me perdoa, não fiz porque quis te magoar, mas fiz porque realmente era uma direção que o Senhor me fez. Então nós precisamos chegar nesse lugar. Tira mesmo. Nós já vamos para 1 Coríntios 3, você vai ver sobre a chupeta, porque lá fala sobre o leite. Então, irmãos, pastor Alisson, mimimi. Eu olhei para o Roger, pena que ele não está aqui, senão eu ia falar para ele, não, vem aqui. Ô Roger, me perdoa, cara, eu te amo, cara, mas, cara, você entendeu? Eu fiz isso, porque isso. Você me perdoa. Não foi para eu querer aparecer. Não. Foi porque ele se sentiu mal, irmãos. E porque eu devia ir a ele. Ele é uma ovelhinha, querido. Nós precisamos cuidar das ovelhinhas, irmãos. Aleluia, Sidney. Você é uma ovelhinha, cara. Deixa a gente cuidar de você, querido. Aleluia. Xaracalaramachaias, xaralaramachaias. Aleluia. Oh, xericloramachaias. Para de pensar no seu título, para de pensar no seu orgulho, cria vergonha na cara e pede perdão de uma vez, porque isso vai engrandecer, sabe quem? O nome do Senhor, e aí você vai chegar mais perto de ser discípulo dele. Aleluia. Aleluia. Chega de viver esse evangelho de ser bonzinho. Seja ruim de uma vez. Põe na mesa quem você é de uma vez e pede perdão e bola para frente. Porque eu tenho que ter uma capinha, que eu não posso demonstrar tanto. Demonstra de uma vez. A Aline me ensinou muito, irmãos, porque eu guardava muito. Eu não falava. Hoje ela reclama que eu falo demais.
né? Tudo que ela faz eu falo. E brigo, dou uma brigadinha. Aprenda a falar. Aprenda a confrontar, mas em amor. Amor, aquilo que tem que te mover precisa ser o amor, Adriana. Aquilo que precisa mover a tua vida, minha irmã, precisa ser o amor, a paixão pelas vidas. É isso que precisa te mover, porque aí não tem erro, querido, aí não tem carnalidade, aí não tem razão, aí não tem emoção, não tem alma, mas tem coração, tem Jesus com você. Aleluia. Ele te faz vencedor, igreja. Irmãos, vamos parar de viver essa igreja graça, essa igreja da graça que está na Veja, o evangélico da Veja. Ou ela está lá como bonzinho, ou está lá como aqueles que roubam. Vamos viver como filho. Vamos viver como filho que honra seu pai. Jesus nos chama para estar mais perto. Jesus nos chama para crescer. Jesus nos chama para dar em favor de Jesus. Jesus nos chama para sacrificar a graça pela vida dos outros. Sabe o que nos chama, o que nos choca nessa noite é que o chamado de Cristo é o sacrifício que Ele nos chama para a morte. Morte para os nossos relacionamentos, morte que pode ser um tesouro central, morte para um plano talvez de aposentadoria, um plano financeiro, morte do nosso futuro, nas nossas economias. O Senhor nessa noite nos chama para morrer, sabe, queridos, em querer satisfazer o nosso coração com os nossos êxitos, com as nossas conquistas. O Senhor nos chama, morre para isso, porque não é através da sua força, através daquilo que você está criando e fazendo, mas é através de mim. Aleluia, nós vamos parar por aqui, meu Deus. Aleluia. Feche os seus olhos nessa noite, queridos. Eu quero chamar nós, para que nós possamos entender de uma vez a igreja de Atos. Sabe por quê? Porque nós precisamos passar por uma nova fase, para a igreja de Apocalipse. O problema é que nós não chegamos na igreja de Atos. A igreja do reino, nós não chegamos ainda. Nós queremos pular o reino para o Apocalipse. Não. Nós precisamos entender nessa noite, porque precisa primeiro ser o reino e depois o Apocalipse. A igreja de Atos primeiro. E isso precisa ser no teu coração. E para que isso aconteça, o cenário do teu coração precisa estar vazio, totalmente livre de qualquer influência. Precisa estar totalmente livre para que Ele venha. Ele seja o principal tesouro da sua vida. Ele seja o principal tesouro da sua história. Tome a cruz, querido. Siga Jesus, se consagre. Aleluia. Vamos cantar. Feche os seus olhos nessa noite. Dar-te louvor, pois digno és de receber. Apaga a luz para mim, querido. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos, se renda, se jogue para Ele. Esse carpê aqui é bom para você se jogar de uma vez. Deita, senta, faz alguma coisa, toma uma atitude. Saia deste lugar de conforto. Se renda a Ele totalmente nessa noite. Aleluia.
crentes infantis. 1 Coríntios 3 diz assim: irmãos, não vos pude falar com pessoas como pessoas espirituais, mas como pessoas carnais. Eu não pude falar com vocês como pessoas espirituais, mas como aquele que age na carne, como a crianças em Cristo. O que vos dei para beber foi leite, não alimento sólido, pois não podieis recebê-lo, e nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Visto que campeia entre vós todo tipo de inveja, discórdias, por acaso não estáis sendo carnais, vivendo de acordo com os padrões exclusivamente mundanos? Pois quando alguém alega, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não estáis agindo absolutamente segundo os padrões dos homens? Quem é então Apolo? Quem é Paulo? Eles são servos por intermédio dos quais viesses a crer, e isto conforme o ministério que o Senhor concedeu a cada um. Porque eu plantei, Paulo dizendo, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento. O problema é que, fecha os seus olhos essa noite, igreja. O problema é que os crentes, eles não saem do lugar, eles não saem da criancice. E aquela igreja de Corinto, exatamente a igreja de Corinto, eles começaram a se despertar e começaram a se ofender entre eles. E um começou a puxar o lado de Apolo, outro começou a puxar o lado de Paulo, começou a ser discípulo de Paulo, outro diretamente a Jesus. E aí entre eles começaram a brigar, começaram a se discutir. E a tendência das crianças, muitas vezes, é o quê? É influenciar os pais. Aleluia, mas nós podemos ver ali dois homens de Deus, Apolo e Paulo. Em nenhum momento eles se contenderam. E Paulo falou, é o seguinte, ó, não importa se é Paulo, se é Apolo, mas eu plantei, e eu não estou preocupado em regar. Então Apolo começa a regar. Então não estou importando quem prega, ou quem canta, ou quem faz alguma coisa, porque o que me importa, o que me dá prazer, o que me dá o crescimento é o Senhor. Aleluia! Então não importa se é Paulo, se é João, se é Pedro, não. O que importa é o Senhor trazendo o crescimento para as nossas vidas, igreja. Ei, aleluia! Eu quero convidar você nessa noite a se colocar em pé, igreja. Se coloque em pé. E se você ainda se encontra como um crente infantil, como um crente que ainda depende de leitinho, de mamadeira, de chupeta, ei, saia deste lugar. Saia deste lugar e se entregue. E deixe Jesus ser o centro da sua vida. Deixe Jesus ser o centro do teu coração. Oh!
olhos, feche os seus olhos, feche. Eu me dou por inteiro. Glória, glória, Pra te glória, glória. devolver minha vida, sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te devolver minha vida, sacrifício vivo. Eu me dou por inteiro pra te devolver minha vida, sacrifício vivo. Conhecer o sentido das palavras, entender aquilo que o Senhor quer falar, é muito importante para que a gente possa se mover um passo à frente, para que a gente possa atingir um outro nível. Amém? Eu queria te trazer um detalhe sobre essa palavra. O Senhor diz assim, Jesus Cristo diz: se você não renunciar tudo o que você tem, você não pode ser meu discípulo. Só que a gente entende renunciar com abandonar. A gente entende renunciar com deixar para trás. A gente entende renunciar com abrir mão. A gente abandona coisas. A gente abandona pecado. A gente deixa de fazer coisas erradas quando temos um encontro com o Senhor. Mas renúncia, eu renuncio direitos. Eu renuncio aquilo que é meu. Eu renuncio aquilo que é valioso para mim. E muitas vezes nós queremos caminhar com o Senhor, e nós queremos avançar nas coisas do reino, nós queremos avançar no nosso ministério, mas eu continuo retendo os meus direitos, a minha honra, a minha justiça própria, os meus valores. Não, com isso eu não concordo, desse jeito eu não entendo assim. Isso não é renúncia, isso é abandonar. Você deixou os seus pecados para trás, você deixou algumas coisas, mas aquilo que te custa, esse você segura. E quando Cristo te chama para o evangelho genuíno, Ele fala: abre mão de tudo. Se você não puder abrir mão de tudo, você não pode ser meu discípulo. Então, se tem ego dentro de você, se tem justiça própria dentro de você, e isso custa muito para você, está faltando entregar nessa noite. Se a sua visão a respeito de ministério, se os seus sonhos, se os seus projetos pessoais, eles tomam conta do seu coração, renúncia envolve direitos. Eu abro mão de direitos. Eu digo, eles não valem mais nada para mim. Eu assino um termo dizendo, eu não quero mais. Eu tenho direito a isso, mas eu não quero mais. Não é um simples abandono. O chamado de Deus nessa noite não é um simples abandono. Não é para você deixar algumas coisas. É para você renunciar a tudo. Renunciar a tudo. Quando você diz, não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Isso é renúncia. Os seus valores, a sua conduta, o seu posicionamento em relação aos problemas, o seu posicionamento em relação aos conflitos, o seu olhar em relação às pessoas. Não sou mais eu. Ainda que eu esteja certo, ainda que eu entenda que meus valores estejam corretos, no reino de Deus, eles não servem para nada. Eles não servem para nada. Se eu não tiver o olhar de Cristo, se eu não tiver o amor de Cristo, se eu não tiver a paixão de Cristo, se eu não tiver a conduta de Cristo, se eu não puder escolher as coisas que Cristo escolheria, não vale de nada. Não vale de nada. Acho que hoje é dia de cantarmos essa canção com lágrimas nos olhos. É noite de cantarmos essa canção com sinceridade no nosso coração. É noite de chorarmos na presença do Senhor. E vemos que estamos presos a tantas coisas. Não preciso fazer um apelo para você vir para frente.
Mas cante essa canção com integridade no seu coração, com verdade diante do Senhor. A palavra diz que Ele busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. As palavras que saem da sua boca, elas têm que ser verdadeiras dentro de você. Então, quando eu me dou por inteiro, Senhor, eu renuncio tudo, eu abro mão de tudo, para que a Tua vontade, para que o Teu reino se estabeleça na minha vida. Não te